Senhor. O rei foi com Amã ao banquete da rainha Esté. No segundo dia, durante o banquete do vinho, o rei perguntou a Esté: qual é o seu pedido, rainha Esté? Você será atendida. O que você quer? Até a metade do reino lhe será dado. Então a rainha Esté disse: se eu tiver obtido o seu favor, ó rei, e se for do agrado do rei, que a minha vida seja a resposta ao meu pedido, e que, como desejo, eu possa ter o meu povo. Porque fomos vendidos, eu e o meu povo, para sermos destruídos, mortos e aniquilados de vez. Se ainda nos tivessem vendido como escravos e escravas, eu me calaria, pois não valeria a pena incomodar o rei por uma coisa dessas. Então o rei Assuero perguntou à rainha Esté: quem é esse cujo coração o instigou a fazer uma coisa dessas? Onde está esse homem? Esté respondeu: o adversário e inimigo é esse malvado Amã. Então Amã ficou apavorado diante do rei e da rainha. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos pela leitura da Tua Palavra. Nos prepara, Senhor, para esse momento tão importante de entendermos as Tuas verdades. Que nós possamos entender essa história, entender o quanto ela fala do Teu Evangelho, quantas doutrinas tem aqui e como nós podemos aplicar em cada um dos momentos das nossas vidas, momentos tensos e desafiadores, que muitas vezes não encontramos chão ou entramos em desespero, mas o Senhor está conosco. Que nós possamos entender Tuas maravilhosas verdades, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Uma questão bastante importante em nossos tempos é sobre a questão da identificação. Muitas vezes, em alguns ambientes, nós temos problema de identificação, nos revelarmos como cristãos. E às vezes, como a gente se identifica, muitas vezes a gente faz isso com um pouco de soberba até, ou em alguns momentos se achando superior. Muitas vezes nós somos rotulados nessa sociedade por simplesmente sermos cristãos. Quantas vezes eu sou rotulado por ser pastor? É claro que ele não apoia os homossexuais, ele é pastor. Eu não apoio os homossexuais porque eu sou pastor. Eu não apoio porque eu sou cristão, acima de tudo. Porque eu creio na Bíblia, não é porque eu sou pastor. Se eu não fosse pastor, eu apoiaria. Não, não tem nada a ver, mas somos diretamente rotulados. Do outro lado, pessoas criam seu próprio gênero, pessoas criam sua própria linguagem, o que muitas pessoas chamam hoje de linguagem neutra, e acusa a gente de virmos de uma sociedade judaico-cristã e nos tenta rotulá-los. Eles são assim porque eles são dessa sociedade patriarcal, opressora, judaico-cristã. Mas não. Nós não apoiamos isso porque somos de uma sociedade judaico-cristã. Nós não apoiamos isso porque somos bíblicos. Porque seguimos a palavra de Deus. Eles dizem, eles são opressores. Eles obrigam sermos homens quando não queremos ser homens. Eles obrigam sermos mulheres como não queremos, quando queremos ser homens. Isso é perseguição. Isso é perseguição contra nós. Pois de fato o Evangelho, o qual eles perseguem e tentam agir contra a vontade de Deus, negam a sua natureza. Quando eles seguem esses princípios, não judaicos cristãos, mas não seguem esses princípios bíblicos, eles estão automaticamente perseguindo os princípios de Deus, os valores bíblicos. Existe um anseio por autonomia, mas não apenas isso. Veja, o movimento LGBTQI+, eles não querem simplesmente viver a sua verdade e que a gente deixe eles em paz. Eles querem evangelizar a sua doutrina, digamos assim. É claro que isso é um outro evangelho. Mas eles querem passar isso. Eles sentem esse anseio de não só ficar com essa verdade falsa, mas em passar isso, a partir do momento que eles querem que leis sejam aprovadas para que isso seja ensinado nas escolas. Não tem nenhum problema. Vamos passar isso nas escolas.
não é um sentimento de liberdade e autonomia apenas. É uma lavagem cerebral igual a um movimento ditatorial. Porque o pecado permeia essa vontade. Eles querem ser autônomos. E eles querem ter honra e total aceitação dessa autonomia que diverge da palavra de Deus. E nós não fazemos parte desse grupo. Nós fazemos parte do grupo da igreja. Para eu fazer parte de qualquer grupo, para eu viver em qualquer comunidade, eu tenho que abdicar da minha liberdade individual. Por exemplo, alguém lhe chama para uma festa de aniversário num restaurante. Hoje em dia o aniversariante não paga mais tudo, não é? Bons tempos. Hoje em dia até não dá, porque é muito caro. Nós temos a famosa comanda individual. Para eu ir numa festa de aniversário de alguém que me chamou para o restaurante, eu vou ter que abdicar do meu tempo. Eu vou ter que gastar um dinheiro para prestigiar aquela pessoa. Para eu estar aqui hoje, eu podia estar dormindo. Eu podia estar fazendo qualquer outra coisa, assistindo filme, série. Mas eu tive que abdicar, eu tive que gastar gasolina para estar aqui. Gastar o meu tempo. Para vivermos em comunidade. Para vivermos em comunhão. Para pensarmos no próximo. Nós temos que cada vez mais sacrificar o eu. Sacrificar a minha individualidade. E quem sou eu? Esse capítulo fala muito de quem sou eu. Quem sou eu? O grupo que eu estou inserido tem a minha contribuição? O grupo que eu estou inserido reflete o meu caráter? E o capítulo de hoje, nós vamos falar sobre dois claríssimos pontos. Primeiro ponto, os versículos de 1 a 6. Segundo ponto, do 7 ao 10. Nesse mundo precisamos encontrar identidade. E nesse mundo, automaticamente, alguém precisa aplacar a ira do rei. Nesse mundo precisamos encontrar identidade. E alguém também precisa aplacar a ira do rei. Duas coisas que parecem distintas, mas falam muito aqui nesse capítulo 7 e estão conectadas. Primeiro, precisamos buscar identidade. Versículos 1 e 2. O rei foi com Amã ao banquete da rainha Esté. No segundo dia, durante o banquete do vinho, o rei perguntou a Esté: qual é o seu pedido, rainha Esté? Você será atendida. O que você quer? Até a metade do reino lhe será dado. Como foi que chegamos até aqui? Temos o rei Xerxes, um rei um tanto desligado das suas decisões, das decisões que toma. Afinal, ele permitiu o quê? Ele permitiu ser influenciado por Amã para decretar aqui, por dinheiro, que todos os judeus poderiam ser mortos. Amã, inimigo do povo judeu, vai comprar o rei. Só que Xerxes, ele nem sabia que povo era. Ele nem pergunta, ele não faz questão. Ele só estava ligando aqui para o dinheiro. Amã, por ódio de Mordecai que criou Esté, preste atenção, por não se ajoelhar perante ele, vai fazer com que o seu povo agora seja condenado. E ele vai conseguir isso de forma muito fácil. O rei faz um decreto. E o decreto do rei não pode ser revogado. Se o rei marcou uma data para matar todos os judeus, ele agora não pode voltar atrás. Ele selou com o seu anel. Não tem como voltar atrás. Os judeus iriam ser exterminados no dia 13 do 12º mês daquele ano. Ordem do rei e ponto final. E Esté agora está com essa impossível tarefa de tentar mudar a opinião do rei, de tentar convencer o rei do contrário. Só que como é que ele vai revogar um decreto dele? E esse Amã, o vilão, o responsável por tudo isso, que parece que só ia parar de perseguir os judeus quando ele morresse. Esté, de origem judia, que ainda não tinha contado ao rei, seu esposo, o rei da Pérsia, que a sua esposa não era persa. A sua esposa era judia. Povo que o próprio marido dela condenara por dinheiro.
E estamos no meio desse plano de Esté. O plano dela foi fazer 2 banquetes. O primeiro banquete, ela vai aguçar a curiosidade do rei. O rei ficou perguntando a ela, olha, qual é o seu pedido? Eu lhe dou até metade do reino, qual é o seu pedido? E ela não fala no primeiro banquete. Ela conseguiu aguçar a curiosidade do rei. No outro dia, ela chama ele para outro banquete. Rei, eu vou fazer o pedido. Mas nesse segundo banquete, esse é o capítulo que finalmente ela faz o pedido. Mas curiosamente, ela convida para esse banquete, além do rei, seu marido, Amã, aquele que convenceu o rei a matar o seu povo. Parece não fazer sentido. Por que ela convida Amã? Por que ela convida aquele que mais lutou para o seu povo morrer? Se ela vai convencer o rei do contrário, por que ela convida o autor do problema? A gente fica um pouco sem entender, mas aqui é revelado porque ela convida Amã. Na semana passada, no capítulo 6, a gente não focou no plano de Esté, e sim Amã, ainda perturbado com Mordecai, que não se ajoelhara diante dele, o único do reino que não se ajoelhara. Ele vai pedir a cabeça de Mordecai, ele faz uma forca para Mordecai, e diz, eu quero que Mordecai morra. Só que ao entrar no palácio e falar com o rei lembra que há anos atrás, Mordecai tinha salvado a sua vida. E manda Amã honrar Mordecai. Amã tem que honrar aquele que ele queria matar. E vimos o plano de Deus nisso tudo. Mas a história do capítulo 6 termina com Amã chegando com a sua esposa, dizendo tudo, e ela dizendo, agora é a tua ruína. Zeres, a esposa dele. Dizendo, olha, você queria matar o homem, no qual você convenceu o rei a marcar um genocídio contra todo o povo dele. Quando o rei descobrir isso, essa será a tua ruína. E a mãe está perturbado aqui. De repente, bate na porta dele os servos do rei, dizendo, olha, banquete do rei. Esté está lhe chamando. Talvez no final do dia tão estressante desse, um banquete, seria bom, né? Pelo menos um banquete. Afinal, ninguém acha que vai morrer num banquete. Ninguém acha que vai morrer numa festa. E aí nós chegamos aqui. O rei adora banquetes. Quem não gosta de um bom banquete? Mas ele está incomodado. Esté ainda não fez o pedido dela. Esté entrou na presença dele, sem ele ser chamado, dizendo que queria fazer um pedido. Quem entra na presença do rei sem ser chamado, é só o rei tirar o cetro de ouro, que a pessoa morre na hora. Ele sabe que Esté arriscou a sua vida por um pedido. Só que ele não sabe que pedido é esse. Que pedido faria ela arriscar a sua vida? No primeiro banquete ela não diz nada. Ela só deixa ele curioso. Agora ele quer saber de uma vez por todas. Até a gente quer que ela conte logo, né? Faz um mês que eu estou nisso. E Esté ainda não contou. Conta logo, Esté. Diga de uma vez. Vai chegar o dia dos judeus serem mortos e ela não conta. Xerxes está incomodado. Ele está lá, bebendo, desconfiado. Esté está tensa. Só tem 3 nesse banquete, tá? Banquete enorme. Vários servos ali, preparados para servir eles. Só 3 pessoas. Esté, Amã e o rei. Um banquete meio tenso. O rei querendo que ela fale. Ela esperando o melhor momento para falar. E Amã nem pensando nesse banquete. Amã aqui totalmente humilhado. Teve um dia horrível. E tem que lidar com um protocolo de um banquete real. Um banquete real é assim. Hora do vinho. Todo mundo bota o guardanapo, bebe o vinho. Agora é hora de recolher os vinhos. Aí recolhe. Hora da comida tal. Esse é um banquete real. Todo aquele protocolo que Amã, Esté e o rei sabiam muito bem. Amã não queria estar ali, ele só queria descansar. Mas ele não pode desobedecer o rei. Se ele foi chamado para o banquete, ele tem que cumprir. E a gente deve pensar, por que esse drama de Esté? Por que ela não fala logo? Temos problemas aqui. Se esse pedido fosse visto como um desrespeito, se esse pedido desagradasse Xerxes, a gente viu o que aconteceu com a última rainha que desagradou Xerxes. Ela foi demitida.
Ela voltou, ela agora mora no harém do rei, junto com todas as outras concubinas, só mais uma. E ele vai e consegue aqui, encontra Esté, e Esté fica no lugar de Vasti, a antiga rainha. Tem um historiador chamado Heródoto, um dos primeiros historiadores. Ele vai falar um pouco de Xerxes. Tem uma história bastante interessante. Ele vai dizer que na batalha contra a Grécia, teve um servo que patrocinou o exército de Xerxes. Deu muito dinheiro para o exército de Xerxes. O exército dele quase duplicou por causa desse patrocínio de um dos seus servos. E aí o servo se achou no direito de pedir para o filho dele não ir para a guerra. Então assim, ó, já que eu ajudei tanto o rei aqui, rei, poupa o meu filho é muito novo. Com certeza ele vai morrer na linha de batalha. Xerxes matou o filho dele na frente dele, cortou ele em 2 pedaços e pediu para todo o exército pisar no corpo do filho na frente do servo, para servir de exemplo, para que ninguém pedisse para o seu filho não ir para a guerra. É esse o rei que a rainha vai fazer um pedido. É a mesma pessoa, não é o filho dele não, é ele mesmo. É Xerxes. É um cara meio doido. Podia dar aqui uma doida nele e tudo dá errado. Esté sabia dessas histórias. E de várias outras. Ela era a esposa dele. Quantas histórias não circulavam no palácio das loucuras de Xerxes, quando ele estava mal-humorado. E Amã também conhecia Xerxes. É isso que acontece. Esse é o tipo de pessoa. Esse é o rei Medo-Persa. Cuidado com o que você pede. Cuidado com o que você deseja. Ele faz até o seu maior aliado ter o seu filho despedaçado na sua frente. Ele faz até a sua esposa ser destituída do cargo. Mas Esté está com a cara e a coragem. Agora ela vai pedir, finalmente. A partir do versículo 3 aqui. Então a rainha Esté disse, olha a humildade dela. Se eu tiver obtido o seu favor, ó rei, e se for do agrado do rei, que a minha vida seja a resposta ao meu pedido, e que, como desejo, eu possa ter o meu povo. Porque fomos vendidos, eu e o meu povo, para sermos destruídos, mortos e aniquilados de vez. Se ainda nos tivessem vendido como escravos e escravas, eu me calaria, pois não valeria a pena incomodar o rei por uma coisa dessas. Olha o pedido de Esté. Vamos lá, Esté, fala logo, finalmente. Se perante ti, ó rei, eu achei favor, antes de fazer o pedido. Se te parece bem, ó rei, antes de fazer o pedido. Minha petição é a minha própria vida e a vida do seu povo. Como assim? Ela não é persa, não? Acho que Xerxes pensou. Xerxes não entendeu nada. Ela acaba de declarar para Xerxes que é judia. E ela pede, olha, se nós fôssemos vendidos como escravos, eu ficaria calado. Eu não ia infortunar o rei porque a gente foi vendido como escravo. Mas a gente foi marcada uma data para matar a gente. Sem que a gente pudesse se defender. Ele tinha assinado um decreto genocida por dinheiro. Ele não estava nem aí. Para os judeus ele não se importava, mas talvez ele se importasse por Esté. Talvez o amor dele fizesse ele pensar. Talvez o amor dele fizesse ele agir. Essa é a esperança. Ele não queria saber quem o povo era, mas ele se identificou com esses judeus por causa de Esté. E isso muda tudo. Todo o seu discurso é muito calculado. Ela primeiro faz o rei ficar bravo. Ela diz assim, olha, condenaram a sua própria esposa. A sua própria rainha foi condenada à morte e foi marcado um dia para matar ela e o povo dela. Sim, eu sou judia. E ela espera a reação dele. Versículo 5. Então o rei Assuero perguntou à rainha Esté, quem é esse cujo coração a instigou a fazer uma coisa dessas? Quem é esse homem? Ele vai dizer assim, quem foi que arquitetou isso para matar a minha esposa? Ela espera ele ficar com raiva.
Ela espera ele perguntar e ela responde no versículo 6. O adversário, inimigo, é este aqui, ó, que eu convidei, ó. É este malvado Amã. Então Amã ficou apavorado diante do rei e da rainha. Imagina Amã comendo um croissant, né? Aí ele ia comer, mas ele entendeu a conversa. Ele viu o quê? Que não ia dar bom para ele. Eu aprovei um genocídio contra o povo da rainha. Ele se deu conta. Ele entendeu. Dá até pena de Amã agora, né? Sabe naqueles filmes, né? Quando você tem pena do vilão? Pronto. É agora. Coitado de Amã. Um escravo, um prisioneiro da sua vaidade. É daí que surge a expressão, ele se enforcou na própria forca. Literalmente. Imagina Amã se dando conta. Como assim? A rainha é judia. Eu ordenei um genocídio contra o povo da rainha. Pior, eu induzi o rei a ordenar o genocídio, que mataria a própria rainha. Pior, eu paguei para o rei matar a mulher dele. Foi isso que eu fiz. Amã havia feito muito pior do que aquele servo que tinha pedido para o filho dele ser livre da guerra. Muito pior. Por muito menos, Xerxes mandou matar de forma terrível. Amã conhecia Xerxes, sabia do histórico dele. Amã fica apavorado. Tem um comentarista chamado David Strain, que ele fala que essa passagem, Esté agora está se colocando como parte do povo. Eu sou judia, eu vou morrer também. Ela não diz assim, ó, o meu povo vai morrer, mas eu não vou, né, porque eu sou rainha. Não, ela se identifica pela primeira vez. Ela diz, nós vamos morrer, eu também vou morrer. E olha, Mordecai, que tinha criado Esté, tinha mandado ela esconder essa parte. Olha, não diga que você é judia. Ela faz isso até esse momento. Ela se torna a rainha do mundo pagão, com essa verdade escondida. E entendam, a Pérsia era um local de várias etnias. Talvez o rei aqui nem ficasse bravo. Tem tanta etnia aqui, tem tanto povo aqui misturado, que eu me casar com um desse povo não tem problema. Mas não era somente isso. David Strain vai dizer, olha, quantos cultos pagãos Esté participou calada? Quantos? Esté não pegava a Torá, botava debaixo do braço e ia para a sinagoga no sábado. Ela não disse a ninguém que era judia. Ela aceita calada vários anos todo aquele paganismo dentro do palácio. Ou seja, não ser identificado como judeu nessa época era sinônimo de ter se desviado. Esté não fazia como Daniel, que vivia na Babilônia, vivia na Pérsia, mas seguia todos os rituais judaicos. É perseguido, é jogado na cova dos leões, porque estava adorando só um Deus. Estava declaradamente dizendo, eu sou judeu. Tem outro comentarista chamado Ian de Good, que ele vai dizer, olha, ela teve que seguir toda a lei persa e desobedecer automaticamente a lei do Senhor. Não só nos cultos, mas nas leis alimentares, nas festas pagãs. Tudo era voltado para culto. Tudo era voltado para culto. E ela participa calada. Até agora. Até agora. Agora ela vai dizer, eu sou parte desse povo. Essa é uma grande virada na vida de Esté. Ela entende que a única forma de Xerxes pensar numa solução é dizendo que ela também vai morrer. E o rei precisava entender e salvar os judeus por amor a ela. David Strain vai dizer que tem um eco aqui. Um eco com o evangelho de Cristo. Só que o evangelho é muito mais profundo. Se esse plano de Esté desse certo, o povo ia ter uma paz temporária. O povo ia ficar salvo por hora. Mas Cristo não. Cristo, quando se identifica conosco. Quando ele se identifica conosco, ele nos dá uma paz eterna. A salvação é eterna. David Strain vai dizer, Esté se identifica com o seu povo e intercede em favor deles. Jesus está com o seu povo, no meio deles, e morre em seu lugar.
Esté não tem como lutar pelo seu povo sem colocar a sua vida em risco, sem se arriscar. E ela faz exatamente isso. Cristo faz de forma mais profunda quando Cristo torna-se maldito em nosso lugar. Quando ele é condenado em nosso lugar. Quando ele morre no nosso lugar. Ele está publicamente se identificando como um de nós. Ele atrela o seu destino ao nosso. Ele se identifica conosco quando ele passa a ser o nosso representante na cruz. Ele está dizendo, eu sou maldito no lugar de Jonatas. Eu sou maldito no lugar de Jorge. O pecado caia sobre mim e não sobre eles. Eu me identifico com vocês. E nós? Nós estamos nos identificando com Cristo? Sua identidade em todos os ambientes da sua vida é atrelada à identidade dele. Por exemplo, você já passou pelo batismo, que é a marca do povo de Deus, é a marca pública que você faz parte do povo de Deus. Você hoje, porque passou pelo batismo, e nós também temos algo chamado profissão de fé, você hoje pode participar da Santa Ceia, que te faz um membro visível da igreja militante. Você tem orgulho de dizer que é um cristão. A sua identidade está presa à identidade de Cristo. Automaticamente, o que você pode fazer? No ambiente, você pode escandalizar ou você pode testemunhar de Cristo para as outras pessoas. Por amor a Esther, pode ser que haja salvação. Assim como por amor ao Filho e ao sacrifício do Filho veio grande salvação para o povo de Deus. Mas a história continua. O rei precisa aplacar a sua ira. Veja o versículo 7. O rei, no seu furor, se levantou do banquete do vinho e passou para o jardim do palácio. Amã, porém, ficou para rogar por sua vida a rainha Esther, pois viu que o mal contra ele já estava determinado pelo rei. O rei ficou com tanta raiva. O rei entendeu a sinuca de bico que ele se meteu. Por um lado, ele jurou fazer o que a rainha pedisse. Dar a ela até metade do reino. Olha, o que ela pediu foi muito menos que metade do reino. Mas ela também não pediu algo muito fácil, não. Que ele voltasse atrás de um decreto. Ele não pode voltar atrás de um decreto. Não tem como fazer isso. Não dá. E aí? Ele havia decretado. E a culpa de tudo isso, quem induziu ele a isso? Amã. Ele estava com muita raiva de Amã. Tanta raiva, que ele vai sair para pensar. Ele vai para o jardim. O jardim da Pérsia devia ser lindo, né? Do palácio. Um ótimo lugar para pensar. Ele vai pensar. Que situação. Assuero sai de cena. E Amã entra em desespero. Ele lembra de Zeres. Olha, você quis condenar um homem lá que o rei honrou e era do povo judeu. Agora ele tem outra informação. A rainha é judia também. E agora? Amã entra em desespero. Ele começa a implorar a sua vida para quem? Para quem o acusou. Ele começa a implorar a sua vida para Esther. E o negócio começa a ficar muito complicado aqui para a vida de Amã. Olha o versículo 8. Quando o rei voltou do jardim, do palácio, para a casa do banquete do vinho, Amã tinha caído sobre o divã em que se achava Esther. Então o rei disse, será que ele queria desonrar a rainha diante de mim, aqui no meu palácio? Quando o rei acabou de dizer essas palavras, cobriram o rosto de Amã. Saco preto no rosto. Olha que coisa interessante. Eu não posso me dirigir à rainha como eu me dirijo a vocês falando com vocês. A rainha é a rainha. O rei é o rei. Eu tenho que me dirigir a eles com todo o protocolo. Eles têm que querer a minha presença. É assim. Eu não posso, veja, por isso que o palácio era cheio de eunucos. Vocês sabem o que são eunucos? Pessoas que ficam perto das concubinas e da rainha são eunucos. Todos eles. Nenhum homem pode sentar no sofá da rainha quando ele bem entende.
Só que Amã estava desesperado. Ele estava implorando pela sua vida. Xerxes sai de cena, ele senta no sofá da rainha para pedir pela vida dele. Calma, não pode sentar assim. Existem protocolos, existem regras. Olha, lembra de Mordecai? Mordecai, quando descobre que querem matar o rei, ele não vai até o rei falar, rei, querem lhe matar. Ele dá um jeito de um telefone sem fio passar para Esté, e Esté, no momento oportuno, falar com o rei e falar, olha, um negócio que era para salvar a vida do rei. Tinha protocolo? Amã agora se deita aqui nos pés de Esté, no sofá de Esté, e diz, pelo amor de Deus não sei, não, né? Pelo amor dos deuses aqui, não me deixa morrer. Só que Xerxes volta no momento que ele está no sofá com a rainha. Ou seja, se Amã tinha alguma chance de sobreviver, essa chance agora acaba. A ira de Xerxes só aumenta. Entendam, isso não é explicado na palavra de Deus. Mas veja, Xerxes podia estar aqui realmente com muita raiva, ou Xerxes podia estar tentando arranjar motivo de condenar Amã. Porque, assim, ele sabe que ele está no sofá da rainha, mas não é para abusar da rainha. É para implorar pela vida dele. Ele sabe que Amã está desesperado e que a vida de Amã está na mão dele. Só que ele vai usar essa situação para condenar Amã. Seja por pensar que Amã queria alguma coisa com a rainha, ou seja, para arranjar um motivo para incriminar Amã. Por quê? Porque, veja, politicamente ia ficar ruim para Xerxes ele pegar o homem da sua maior confiança e matar. Porque se ele matou o homem de maior confiança, ele pode fazer qualquer coisa com a gente, as pessoas podiam perguntar. Então ele vai arranjar um motivo. Ele olha assim, olha, tentou atacar a rainha no palácio. Não, calma, eu estou pedindo pela minha vida. Não, tentou atacar saco preto. Pronto. Foi isso que aconteceu. Ele vai dizer o quê? Por que você matou Amã? Tentou atacar a rainha no banquete. Quem é que ia dizer que não era? Quem é que ia dizer que era mentira? Pronto. Excelente motivo. Se ele realmente estava com raiva ou não, a gente não sabe. Mas ele vai usar essa situação para dizer... Ela deixou você sentar aí? Não. Tentou atacar ela? Saco preto. E o melhor, versículo 9. Então Arbona, um dos eunucos que serviam o rei, disse: eis que existe junto à casa de Amã a forca de 22 metros de altura que ele preparou para Mordecai, aquele que havia falado em defesa do rei. Então o rei disse que ele seja enforcado nela. Sempre tem alguém que tem uma ideia, né? Mas olha, ele fez uma forca perto da casa dele, que era para enforcar aquele que o Senhor honrou e salvou a sua vida. Ele queria enforcar aquele. Aí ele vai fazer o que com essa forca? Vai destruir? O rei disse, não, que ideia maravilhosa. Esse eunuco aqui não gostava muito de Amã também, né? Esse Arbona, que ele disse, enforca ele nela. Versículo 10. E assim enforcaram Amã na forca que ele tinha preparado para Mordecai. Então o furor do rei se aplacou. E aí Amã morre. Amã sai de cena. Olha que coisa interessante. O plano de Esté foi executado e agora o inimigo do seu povo, o número 1 aqui, o arqui-inimigo que poderia atrapalhar qualquer coisa para o povo não se livrar desse genocídio, agora é morto. Irmãos, aqui nós temos grandes teologias. Pelo menos duas conseguimos identificar aqui. Primeiro, a teologia dos decretos de Deus e da responsabilidade humana. Entenda, Deus ele age sobremaneiramente aqui, né, soberanamente, perdão, para que tudo convergisse para o plano de Esté dar certo. Só que ela tem que executar o plano. Ela não poderia ficar parada, ela tinha que agir. Veja, não é que Deus está dependendo do plano de Esté, certo? Olha, se Esté agir, eu vou agir. Não. Se Esté não agir, feito Mordecai disse a ela no capítulo 4, olha, o povo judeu não vai ser aniquilado, o Messias vai vir pelo povo judeu. Se não for através de você, como instrumento de Deus para ajudar, ele vai conseguir outra pessoa. Mas você está num cargo
E você está numa posição que está mostrando aqui que é plano de Deus na sua vida que você seja essa pessoa. Deus não depende de Esté para executar o plano dele, mas Esté está ali para ele executar o plano dele através de Esté. E olha, o plano de Esté não é perfeito. Tanta coisa podia dar errado aqui. Eu joguei para vocês tantas possibilidades que podia colocar e afundar o plano de Esté. Mas Deus estava com Esté. Deus estava conduzindo Esté nesse plano, embora cheios de falhas. Esté tem um plano imperfeito, mas Deus tem um plano perfeito. Não existe um esforço puro aqui de Esté, não existe um trabalho perfeito, só tem coisas imperfeitas na vida da gente, todo dia. E é por isso que Jesus morreu. Ele fez a obra perfeita e através da obra perfeita dele, nós somos salvos. Entendam, as nossas lutas não são fáceis. Lutas diárias, lutas pessoais, um trauma que a gente tem que lidar para o resto da vida. Luta contra o pecado, não tem coisa mais impossível do que isso. Luta no trabalho, na área financeira, na área emocional. Tem hora que a gente olha e diz assim, como é que a gente vai resolver essa situação? Eu já pensei aqui em tantos planos e eu vou seguir esse plano aqui, ele não é muito perfeito não. Mas eu vou tentar por isso aí. Não é fácil. E se fosse pelo nosso esforço, estaríamos perdidos. A bênção está em saber que existe um Deus soberano, que trabalha de forma perfeita em todos os nossos trabalhos imperfeitos. Existe um Deus que cuida de você, e existe o Deus que transforma aquele seu problema que você está achando que não tem solução, na maior solução, de forma mais simples. Quando você vê, Deus agiu. Porque esse é o nosso Deus. Há um dia atrás nós temos Amã aqui, o homem mais adorado do palácio, o segundo homem mais poderoso da Pérsia depois do rei. Agora nós temos Amã enforcado. Inimigo do povo de Deus, enforcado. Outra doutrina que a gente pode entender aqui é a doutrina da propiciação. Olha a última frase do capítulo. Então o furor do rei se aplacou. A ira do rei precisava ser aplacada. E assim acontece no derramamento de sangue de Amã. Existe um tipo de ofensa contra o rei aqui, que somente sangue poderia aplacar. Existem ofensas que não podem ser ignoradas. É necessário, isso é um refrão bíblico. Por causa do pecado, morte. Derramamento de sangue. A punição de Amã não veio apenas só por ofender o rei pagão da Pérsia. A punição de Amã veio porque ele tentou desfazer o plano de Deus de mandar o Messias. Assim como o faraó tentou desfazer. Amã ofendeu, Amã zombou, não só de Esté, não só de Mordecai. Acima de todos eles, Amã zombou de Deus. E Deus usa um ímpio, um rei pagão, para fazer Amã pagar com a vida dele pela ofensa. E diferente de Xerxes, Deus não aplica punições vazias, sem fundamento, por motivos às vezes exagerados. Deus tem grandes motivos para punir os seus inimigos. Deus é justo em tudo o que faz. Tanto é que só iremos para o céu, porque Cristo carregou a ira do Pai em nosso lugar. Porque Jesus sofreu toda a justa punição do Pai. E assim terminamos o capítulo 7. O problema está resolvido aqui em partes. O inimigo do povo de Deus está morto. Foi derrotado de uma vez por todas. Mas a sua obra está mais viva do que nunca. A obra do vilão ainda permanece. O plano do vilão ainda está vivo. E a palavra do rei não pode voltar atrás. E agora, como isso será resolvido? Só na próxima semana. Vamos ver.
não leiam, né? Para não ver spoiler, não leiam. Não leiam a Bíblia. Certo? Ok? Mas diante de tudo isso, aplicando aqui para as nossas vidas, quem é você? Curiosamente, somos um pouco de Amã. Sim, Amã, o enforcado. Assim como Amã, nós somos alguém que ofendeu o rei. E antes de você fazer parte da igreja, antes de tudo isso, você nasceu fazendo parte de um grupo muito maior. O grupo da humanidade. O grupo dos filhos de Adão. Antes de você ser da igreja, você faz parte dos filhos de Adão. Não importa a sua classe social, não importa a sua cor, sua etnia, seu grau de escolaridade, todos nós nascemos filhos de Adão. Você carrega a culpa do pecado, mas existem boas notícias para mim e para você. Jesus nos representou. Ele foi em nosso lugar. Por causa dele, relembramos e cumprimos o sacramento que é a Santa Ceia. Por causa de Cristo, a ira do rei é aplacada, um rei justo e amoroso. Se você faz parte do mundo, mas foi adotado para fazer parte do povo de Deus, você está salvo, seu pecado está coberto, alegre-se nisso. E as implicações? Agora que você sabe disso. Agora que você sabe que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Você nessa sua individualidade, pensando ainda individualmente, paremos de pensar assim. Paremos de pensar somente em nós em primeiro lugar, é sempre nós, é sempre nós. Muitas vezes a nossa oração está só rodeada de nós. E esquecemos das pessoas ao nosso redor, esquecemos da igreja. Irmãos, nesse mundo a gente não vai se descobrir. Ah, faça isso que você vai se descobrir. Faça isso que você vai se libertar. Não. Nesse mundo só vamos ficar cada vez mais parecidos com os ídolos do mundo. Iremos ser só mais um no meio dessa massa terrível que contamina o mundo por causa do pecado. Um homossexual, ele diz estar se encontrando. Um homem que busca divórcio, ele diz estar se encontrando. Sem nenhum motivo, ele vai lá e busca divórcio. Ah, eu estou me encontrando. Um socialista, ele diz ter encontrado a solução da humanidade. Olha, o Estado não peca. É só você dar tudo na mão do Estado, que ele vai distribuir igualmente para cada um. Não tem pecado no Estado. Eu achei a solução da humanidade. Eu encontrei. Uma igreja emergência diz estar se encontrando, mas tudo que essas pessoas estão fazendo, elas estão se moldando ao mundo, aos ídolos. Elas estão se moldando ao que as pessoas estão dizendo para elas fazerem, que só assim elas vão se destacar. Mas se você, mas se a igreja do Senhor está em Cristo, você irá se moldar na pessoa que você foi criada para ser. Você não vai ser único, isso não importa. Você vai se destacar, você vai mostrar a sua verdade, isso não importa. Você vai ficar parecido com Cristo. Ele é o protagonista, Ele é o centro, é isso que importa. Você vai ter vida, você vai se identificar com o seu povo, você vai se identificar com a igreja. As conversas vão ser parecidas, o estilo de vida vai ser parecido, todos nós na comunhão. Isso é liberdade, isso é verdade, isso é viver de verdade. Amém? Vamos orar ao Senhor.